varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet, no YouTube. Acesse nossos sites, acompanhe nossos vídeos, são assuntos variados e diversos, mas no momento nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus, fiel, nosso Pai amantíssimo, amém. Hoje nós continuaremos a leitura do livro de Esther. O livro de Esther está entre os outros livros históricos. O poder a serviço da justiça, livro de Esther. O poder a serviço da justiça. Hoje nós continuaremos a leitura do livro de Esther, já na sua terceira parte, um povo ameaçado, no seu capítulo 3. Então vamos para a leitura de hoje. Capítulo 3, em todos os seus 15 versículos. Vamos para a leitura de hoje. Livro de Esther, capítulo 3. Primeiro tópico. O oprimido não adora o opressor. Algum tempo depois, o rei Assuero promoveu Amã, filho de Amadates, do país de Agag, à mais alta dignidade e lhe concedeu um trono mais alto que dos ministros, colegas de Amã. Todos os funcionários do palácio obedeciam à ordem do rei e, dobrando os joelhos, apresentavam homenagem a Amã. Mardoqueu, porém, recusou-se a dobrar os joelhos diante de Amã. Os funcionários do palácio perguntaram a Mardoqueu: por que você está desobedecendo à ordem do rei? Perguntavam isso todos os dias, porém Mardoqueu não fazia caso. Então denunciaram o fato a Amã para ver se Mardoqueu insistiria em seu comportamento, já que Mardoqueu lhes havia dito que era judeu. Amã comprovou que Mardoqueu não lhe prestava homenagem, dobrando os joelhos, e ficou furioso, mas não se contentou em vingar-se apenas de Mardoqueu. Como lhe tivessem contado a qual povo Mardoqueu pertencia, Amã planejou destruir com Mardoqueu todos os judeus que viviam no reino de Assuero. Segundo tópico do capítulo 3 do livro de Esther. Um povo perigoso. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Assuero, lançou-se o Pur, isto é, as sortes na presença de Amã, para escolher o dia e o mês. A sorte caiu no 12º mês, chamado Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: há um povo separado, espalhado entre todos os povos das províncias do seu reino. Eles têm leis diferentes de todos os outros e não cumprem os decretos do rei. Não convém que o rei os tolere. Se o rei achar bom, decrete a extinção deles, e eu entregarei aos funcionários 340 toneladas de prata para o tesouro real. Então o rei tirou da mão o próprio anel e o entregou a Amã, filho de Amadates, do país de Agag, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com o dinheiro e faça com esse povo o que achar melhor. Terceiro tópico do terceiro capítulo do livro de Esther. A arbitrariedade dos poderosos. No dia 13 do primeiro mês, os escrivães do reino foram convocados conforme as ordens de Amã. Eles redigiram um decreto para os sátrapas do rei, para os governadores de cada uma das províncias e para os chefes de cada povo. O decreto foi redigido na escrita de cada província e na língua de cada povo. Foi escrito em nome do rei Assuero e selado com o anel real. A seguir, os documentos foram enviados por meio de correios para todas as províncias do reino. Ordenavam exterminar, matar e aniquilar todos os judeus adolescentes e velhos, crianças e mulheres, e saquear todos os seus bens no mesmo dia, o dia 13 do 12º mês, chamado Adar.
Texto do decreto. O grande rei Assuero, aos governadores das 127 províncias que vão da Índia até a Etiópia e aos chefes de distrito, seus subordinados, chefe de muitas nações e senhor de toda a terra, eu procuro não me embriagar com o orgulho do poder, mas governar com moderação e benevolência, a fim de que os meus súditos gozem sempre de uma vida sem sobressaltos, oferecendo os benefícios da civilização e a livre circulação dentro de nossas fronteiras. Procuro estabelecer a paz não desejada por a paz tão desejada por todos. Consultei meus conselheiros sobre como poderia atingir esse fim. Entre eles está Amã, que se distingue por sua prudência, homem de dedicação sem igual, de fidelidade inabalável e comprovada, e cujas prerrogativas seguem imediatamente as do rei. Amã nos informou que entre todos os povos da terra há um povo hostil, com regime jurídico oposto ao de todas as nações, povo que despreza continuamente as ordens reais, a ponto de estorvar a política irrepreensível e reta que exercemos. Portanto, considerando que esse povo singular, inimigo de todos e completamente diferente por sua legislação, que é prejudicial aos nossos interesses, ele comete os piores crimes e chega a ameaçar a estabilidade de nosso reino. Ordenamos que no dia 14 do 12º mês, que é Adar, do presente ano, todas as pessoas que forem nomeadas na carta de Amã, nosso chefe de governo, que é como nosso segundo pai, sejam completamente exterminadas com mulheres e crianças pela espada de seus inimigos, sem piedade ou consideração alguma. Desse modo, lançando violentamente na sepultura, num só dia, esses inimigos de ontem e de hoje, nossa política poderá prosseguir no futuro com estabilidade e tranquilidade. O texto do decreto, com força de lei para todas e cada uma das províncias, foi levado a público a fim de que todos estivessem preparados para esse dia. Obedecendo ao rei, os correios partiram imediatamente. O decreto foi promulgado na fortaleza de Susa, e enquanto o rei e Amã banqueteavam, a cidade de Susa sentia-se perdida. Mardoqueu se recusa a dobrar os joelhos porque ele é judeu e Amã é agagita, quer dizer, descendente dos amalecitas. O povo amalecita guerreou contra Israel logo depois da saída do Egito e se tornou símbolo do inimigo que procura impedir a marcha do povo para a liberdade. Diz que haverá guerra de Javé contra Amaleque de geração em geração. Essa guerra continua no livro de Esther. Por trás de Mardoqueu está Javé e o povo de Israel, e por trás de Amã está o povo amalecita e todos os inimigos da libertação dos oprimidos. O conflito se inicia com a atitude de Mardoqueu. Os oprimidos rejeitam um sistema opressor e se recusam a adorá-lo e obedecer-lhe como se fosse divino. Na Pérsia, a sorte era lançada no primeiro mês, a fim de determinar os dias propícios para as comemorações. No caso presente, tenta-se descobrir o melhor dia para destruir os judeus. O fato de cair a sorte no último mês mostra
que esse mesmo ano é, de fato, um símbolo da história toda, em que se decide a sorte do povo de Deus. Por que esse povo é perigoso? Porque além de espalhado, é também separado, tem identidade diferente dos outros povos. A diferença decisiva está na sua lei, que procura orientar os conflitos sociais de modo a produzir uma sociedade justa e fraterna, onde todos possam ter liberdade e vida. E todo o livro do Deuteronômio, a acusação de Amã revela o seguinte: um povo que não pensa como opressor e se torna potencialmente subversivo e deve ser morto. Note-se a tremenda injustiça. Não há inquérito, nem testemunhas, nem julgamento. A grande soma de dinheiro é para compensar a queda dos lucros que acontecerá com a extinção da mão de obra. O decreto de extermínio tem caráter universal. Todas as autoridades escritas e línguas é como se o mundo inteiro fosse convocado para acabar com o povo de Deus. A promulgação do decreto 13 de Nissan cai na véspera da Páscoa. O povo de Deus torna-se o Cordeiro Pascal. Ao mesmo tempo, essa data faz pensar na reviravolta libertadora que a celebração da Páscoa marcou para sempre. Além disso, no dia 13 do mês de Adar, tinha nascido Moisés, o líder da libertação. Comparado com os fatos, o texto do decreto é uma selva de contradições e se apresenta como exemplo do modo arbitrário como os poderosos agem, sem examinar a veracidade das acusações e até mesmo sem conhecer as vítimas. É impressionante como o regime de exploração e violência se acoberta com a ideologia da moderação, benevolência, ordem, civilização, progresso e paz. Assim, meus irmãos, nós concluímos hoje a leitura do capítulo 3 do livro de Esther e nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro de Esther, já no seu capítulo 4. Receba um cordial abraço do seu amigo sempre Jonas Varela. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém.